Olá amigos, tudo bem? Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e vim fazer o Evangelho no Lar com vocês. Esperando o pessoal chegar aqui, já dizendo que nós mudamos de capítulo no nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, a obra moral da doutrina espírita, da codificação espírita, e nós estamos adentrando ao capítulo 4 hoje. Falaremos sobre um tema muito importante, que é sobre nascer de novo, sobre reencarnação. Então, vocês que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela companhia mais uma vez. E vamos estudar que o tema é cativante, pelo menos para mim é cativante, envolvente, e entendo que seja altamente importante, porque nós podemos dizer que qualquer coisa daria para não existir, que nós conseguiríamos lidar, mas não tem justificativa para nossa existência, para nossa vida, como ela é, como o mundo é, como as coisas acontecem sem a reencarnação. E hoje nós começamos a estudar esse tema, repetindo no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Faremos então a nossa prece de abertura, agradecendo ao Pai querido, ao Pai amado, esse que tão generosamente criou todas as coisas, todos os seres, criou a todos nós. Agradecendo a bendita oportunidade da encarnação e da reencarnação. Agradecendo a Jesus, que também é inspiração, criação do nosso Pai Maior, da providência divina, do nosso grande Deus, né? Como nós gostamos de falar, o nosso Pai, do nosso mentor, de todos os espíritos que nos auxiliam, nos inspiram, nos ajudam a compreender os temas e aplicá-los, lembrar desses assuntos que estudamos para nos tornarmos melhor dia após dia da nossa existência. Gratos que somos pela oportunidade bendita de estarmos aqui, nesta encarnação, neste momento, reunidos em nome de Deus e de Jesus. Nós pedimos a permissão para iniciar os nossos estudos e para compreender tudo aquilo que nós podemos absorver deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado, Senhor, obrigado a vocês que estão conosco, encarnados e desencarnados, que assim seja, graças a Deus. Vocês estão bem? Tudo jóia? Vamos estudar um pouquinho? Vamos lá, eu vou já começar. Como eu disse da última vez que nós estudamos, nós estamos entrando então no capítulo Ninguém Pode Ver o Reino de Deus se não nascer de novo, e é o capítulo 4, e eu falarei dos itens 1 a 4. Os 3 primeiros itens, boa noite Helena, tudo bem? Os 3 primeiros itens, eles são passagens do Novo Testamento, livros contidos na Bíblia. Deixa eu ver aqui, é de São Mateus, de São Marcos e uma outra passagem de São Mateus. E depois, no item 4, vem a explicação sobre ressurreição e reencarnação, ou melhor, começa essa explicação. Eu vou ler só a primeira parte deste item, porque não adianta sair correndo para estudar assuntos tão importantes quanto estes que nós estamos estudando. Então, vamos lá no item 1. Jesus, essa passagem de São Mateus, ok, gente? Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Ele se intitulava Filho do Homem. Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhe disse: E vós outros, quem dizes que eu sou? Simão Pedro, o discípulo, depois se tornou apóstolo de Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Antes de continuar a leitura, vamos explicar.
Eu nem vou falar de Jeremias, vou falar de Elias e de João Batista. Então, quando Jesus pergunta aos seus discípulos quem o povo falava que ele era, eles responderam: alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias. Mas vejam só como é que são as coisas. Elias viveu 9 séculos, 900 anos antes de Jesus. Eles estão dizendo que o povo fala: Jesus é Elias. Só que Elias viveu como era um profeta, era um taumaturgo, ou seja, alguém que fazia milagres, e ele era um pregador, e inclusive é bom recordar que Elias foi quem autorizou ou ordenou a morte por decapitação de muitos, eu não me recordo agora o número, eu acho que acredito que foi, sei lá, eu nem vou falar o número porque é bobagem, eu não me recordo direito, de sacerdotes de Baal. Então Elias, por mais que fosse um profeta, por mais que fosse um homem bem intencionado, naquela época era muito violento o relacionamento humano, e ele, por alguma circunstância que está comentada lá nos estudos do Velho Testamento, autorizou a morte por decapitação de sacerdotes de Baal, tá? Então, como que Jesus seria Elias que viveu 900 anos antes? Quando a morte acontece, o que ocorre com o corpo físico? Decompõe, deteriora. Então só existe uma forma de Jesus ser Elias. Como? Através da reencarnação, ou seja, do espírito que anima o corpo daquele que era Jesus, num corpo que foi Elias, num corpo novo que passou a ser Jesus. Concordam comigo? Não tem outro sentido. Mas digamos que não era Elias, era João Batista. Quem era João Batista? João Batista era primo de Jesus. Foi João Batista que batizou Jesus. Ele nasceu, segundo algumas pesquisas aqui, alguns lugares, alguns sites dizem que ele nasceu 2 anos antes de Jesus, da era cristã. Tem alguns sites que dizem que ele nasceu 4 anos antes de Jesus, ou seja, ele é um primo um pouquinho mais velho que Jesus. Existiam profecias de que Jesus viria, ou melhor, não era Jesus, era um Salvador, um missionário que viria para libertar o povo judeu, né? E aí Elias começa a fazer um trabalho pela sua natureza de conscientização, de reforma das pessoas daquela população. Então ele, copiando de algum lugar lá, ele implantou o batismo como uma simbologia pública. Quando eu me batizo, eu fazia o quê? Eles entravam na água do Rio Jordão João Batista dizia que ele estava sendo reformado, convidava a reforma íntima, e as pessoas assumiam publicamente que estavam mudando para encontrar com o Messias que estava chegando, o Salvador. E aí, Jesus vai se batizar, isso aí são várias histórias bíblicas que eu estou compilando. Jesus vai se batizar e João Batista diz que não é digno nem de amarrar as sandálias de Jesus. Jesus diz: é preciso que as profecias se cumpram. Como é que Jesus poderia ser João Batista se João Batista, que morreu decapitado 27 depois do nascimento de Jesus, ou seja, depois de Cristo, ou seja, antes de Jesus morrer, João Batista morreu decapitado. Então, Jesus não poderia ser João Batista porque Jesus e João Batista foram contemporâneos, viveram a mesma época e eram da mesma família. Interessantemente, vocês percebem que eu citei, sem haver necessidade nenhuma aparente, eu citei que Elias foi quem mandou decapitar os sacerdotes de Baal. E citei, sem muita necessidade aparente, que João Batista foi decapitado. O que vocês acreditam que tem de sentido nisso? Existe a clara referência bíblica de que, na verdade, não Jesus, mas João Batista foi Elias.
veio para completar o seu trabalho como profeta, veio para completar o seu trabalho como missionário e veio para fazer a recepção do Messias, do Cristo na terra, e teve, pela lei de causa e efeito, que arcar com as consequências do olho por olho, que eles diziam naquela época. Nós não consideramos a literalidade do olho por olho e dente por dente, mas ele tinha sido quem mandou decapitar e pela lei de causa e efeito, ele foi decapitado. E daí você começa a enxergar na própria Bíblia, no próprio Novo Testamento, referências à reencarnação. Tudo bem? Aí, no item 2 do capítulo 4. Entretanto, uma outra passagem, essa é de São Marcos. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João quem? João Batista, que havia morrido decapitado 5 anos antes da morte de Jesus, ou seja, naquela época em que Herodes estava em suspenso, era praticamente um pouco antes da morte de Jesus na cruz. Então, alguns diziam que João ressuscitara de entre os mortos. Ora, ele conviveu com Jesus, não pode ser. Outros que Elias apareceu como? Se Jesus era de corpo de carne e osso, então ele apareceu, ele voltou dos mortos no mesmo corpo? Não, porque aquele corpo decompôs, então era outro corpo. E outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Nós já vamos falar sobre essa questão da ressurreição. Então Herodes disse: eu fiz cortar a cabeça de João. Sim, foi Herodes que fez cortar a cabeça de João. Mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? Porque Jesus fazia milagres. E esses milagres chegaram aos ouvidos do rei. E ele tinha vontade de vê-lo. Diz aqui que Herodes queria conhecer Jesus. Bom, obviamente, a explicação desta passagem, embora seja de um outro apóstolo de Jesus, é mais ou menos a mesma. Jesus não poderia ser nem Elias, nem João Batista ressuscitados, porque existe uma diferença entre ressurreição e reencarnação, que eu já vou comentar. Mas, basicamente, ressuscita quem não morreu. Reencarna quem já desencarnou, cujo corpo efetivamente morreu, não tem capacidade de retorno à vida. Item 3. Isso aconteceu, essa passagem de Mateus aconteceu após a transfiguração no Monte das Oliveiras. Seus discípulos o interrogaram dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Prestaram atenção? Os próprios escribas religiosos da época diziam que antes do Messias aparecer, Elias voltaria. Era uma profecia. Jesus respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Jesus concorda, Elias tinha que voltar. Mas ele continua: mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. E assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Ou seja, também maltratarão a Jesus, porque não o reconheceriam como o Messias. E então os seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhes havia falado. Agora há pouco eu falei, a lógica diz que João Batista era a reencarnação de Elias. E esta passagem de Mateus confirma essa observação, não só pela lógica das coisas, um profeta, outro profeta, um decapitador, o outro decapitado, lei de causa e efeito, mas porque o próprio Jesus deu claramente essa indicação de que, sim, Elias tem que voltar antes do Messias surgir. Eu sou o Messias, Elias já voltou, ninguém conheceu, mataram Elias na pessoa de João Batista.
É lindo demais, eu não sei o que vocês sentem, mas eu acho isso lindo demais. Sei que há quem descreia, mas para mim não existe coisa mais profunda para se acreditar de como está tudo certo, está tudo ajustado, a lei é tão perfeita, ninguém escapa da lei de causa e efeito e ninguém escapa da lei de reencarnação, pelo menos até ficar puro o bastante para não precisar mais reencarnar em mundos materiais, e isso a gente já explicou no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós passamos para o próximo ponto, que saímos dos textos bíblicos e passamos para especificamente as explicações da obra espírita, codificada por Allan Kardec, que é a explicação entre ressurreição e reencarnação. A reencarnação, item 4, fazia parte dos dogmas judaicos com o nome de ressurreição. Para eles, reencarnação e ressurreição eram a mesma coisa. Nós diferenciamos, eles não diferenciavam. Só os saduceus, um povo entre aqueles povos da época, só os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. Para os saduceus, morreu, acabou. Os demais acreditavam na continuidade da vida, portanto, acreditavam na ressurreição. Só que, vamos lá, as ideias dos judeus sobre este ponto, como sobre muitos outros pontos, não estavam claramente definidas, por quê? Não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles não tinham ciência, eles não tinham conhecimento, eles não tinham raciocínio filosófico e lógico suficiente para compreender como essas coisas aconteciam. Eles sabiam o seguinte: a vida continua após a morte. Nós voltamos. Voltamos significa o quê? Não sei, às vezes a gente volta num outro corpo, às vezes a gente volta no mesmo corpo. Mas tudo para eles era ressurreição. O termo reencarnação não era um termo conhecido. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, acabei de dizer, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato poderia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente, mais cuidadosamente, chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu. Só que isso a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito dispersos e absorvidos. Imagine, Elias viveu e morreu 900 anos antes de Jesus. 2 meses, 1 ano depois da morte, aquele corpo já não existe, já decompôs, apodreceu, foi consumido, voltou à terra e nós sabemos que não tem como ficar catando pozinho para remontar um corpo físico. A natureza faz isso, mas nós não fazemos. Então, quanto mais tempo passou desta morte, mais impossível é voltar. Então, a gente não pode nem falar que Elias teria voltado. Sobretudo, daqui eu já li, peraí. A reencarnação é o retorno da alma, não do corpo, ou espírito, à vida corporal, sim, mas em outro corpo, novamente formado para ela. Eu, vocês, todos nós que estamos encarnados, voltamos à vida enquanto espíritos, mas este corpo é novidade para nós. Hoje nem tanto, porque já temos uma idade, mas pegamos um corpo novo, construímos uma existência sobre uma nova forma. Por quê? Porque aquela forma anterior que eventualmente tenhamos utilizado não existe mais, decompôs. Mas em outro corpo, formado para ela e que nada tem de comum com o antigo. Diz, em alguns casos,
suspeitas, né, porque a ciência não comprovou, mas tudo indica, de reencarnação, vários casos, e que se fala de semelhanças. Eventualmente isso até pode ser verdade, porque, sei lá, talvez porque a natureza queira assim, a formação, o perispírito moldou um corpo parecido, porque Deus achou que era interessante que fosse parecido para que se comprovasse a reencarnação, mas não tem nada a ver. Não é porque uma pessoa lá do passado é parecida com uma pessoa aqui do presente que tenha que ser reencarnação. Não tem nada a ver um corpo físico com outro corpo físico, ok? A palavra ressurreição poderia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a João Batista, não a Elias, nem a outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conhecia o seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Então vamos lá. Primeiro, ressurreição. Voltar o mesmo espírito ao mesmo corpo. Naquele tempo eles chamavam tudo de ressurreição porque eles não sabiam como funcionava, mas eles sabiam que as pessoas podiam voltar à vida. João Batista, não, Jesus não poderia ser João Batista, porque eles nasceram na mesma época com poucas diferenças de anos entre vida e morte de ambos. Então Jesus não poderia ser, mas eventualmente poderia ser Elias, porque Elias esteve lá atrás 900 anos e Jesus tinha nascido depois. Só que Jesus disse, não, eu não sou. Elias já veio e não foi reconhecido. E deu a entender que sim, o primo dele, João Batista, teria sido Elias 900 anos antes. Mas aí Elias teria voltado através da reencarnação e não da ressurreição, porque o corpo de Elias, apodrecido e decomposto 900 anos, não era o corpo de João Batista, que foi conhecido desde bebezinho naquela vida, naquela localidade. Tudo bem? Quanto a Lázaro, quem foi Lázaro? Lázaro era um amigo de Jesus, uma pessoa importante até na época, irmão de Marta e Maria, duas pessoas que foram citadas como muito afeitas, muito amorosas, muito confiantes da missão de Jesus. E Lázaro, abre aspas, morreu e foi enterrado. Lembrando que o enterrar daquela época não é o enterrar de hoje, não é a inumação de hoje. Eles colocavam em cavernas, fechavam com pedras, envolviam em panos, em ungüentos, etc, etc. Marta e Maria mandaram chamar Jesus quando Lázaro adoeceu e Jesus não veio a tempo. Lázaro morreu, Lázaro foi enterrado, Jesus chega depois de Lázaro enterrado. Só que vejam que interessante, Jesus deve ter feito isso de caso pensado para que abre aspas, milagre, porque na verdade ele mexeu com leis da natureza, normalmente, do seu poder mental, do seu poder da sua força moral e do seu poder mental mesmo. Jesus ressuscita Lázaro. Ressurreição? Sim, porque Lázaro não tinha morrido de verdade. O que aconteceu com Lázaro? Lázaro passou por um processo de letargia ou catalepsia, muito mais provável de letargia. A diferença, letargia, como é que diz aqui? As forças vitais são dissipadas e o corpo adquire aparências de morte num sono profundo, inclusive com sinais de decomposição. Catalepsia, semelhante à letargia, mas enquanto a letargia pega o corpo inteiro, normalmente a catalepsia pega partes do corpo. Então é mais provável que Lázaro tenha tido uma doença que o levou a um estado letárgico, e aí ele estava em processo de começar o desligamento para desencarnar, tanto que ele estava em processo de início de decomposição, e aí vem Jesus e faz Lázaro ressuscitar. Então eu repito, Lázaro ressuscitou, ele não reencarnou, ele reencarnou quando ele nasceu de outro corpo. Depois de vir do mundo espiritual, ele reencarna naquele corpo que foi Lázaro. Mas Lázaro, naquele momento que Jesus traz ele à vida, não estava reencarnando, ele estava
ressurgindo, ele estava sendo ressuscitado. Como os nossos bombeiros, por exemplo, ou os nossos médicos pegam uma pessoa que tem uma parada cardíaca, dão um choque na pessoa, a pessoa ressuscita. Ela não reencarna, ok? A história bíblica, ela é muito bonita, a gente sabe que tem que ressalvar alguns equívocos de tradução, alguns interesses particulares em colocar, por exemplo, a palavra médium num tempo em que a palavra não existia, porque na Bíblia existem traduções bíblicas que falam de médium, por exemplo, e essa palavra não existia. Espíritas, colocam sim o nome espíritas em algumas versões bíblicas, também não existia, mas de fato a história ela é muito bonita, e por ser tão bonita é que a gente consegue ver a beleza de como Deus trabalha, de como tudo se ajusta. E aí a gente continua depois, porque aqui eu encerro os estudos dessa noite, falando depois no item 5 diante de outras passagens bíblicas e continuando outros exemplos a respeito de reencarnação que nós podemos encontrar na Bíblia e que nós encontramos as suas explicações no Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem? Se ficar dúvida, eu fico à disposição aí nos comentários. Peço que escrevam, tenho um prazer gigante de vir até aqui para responder vocês e espero ter sido didática o bastante para mostrar para vocês a diferença entre um termo e outro, e aí daqui para frente nós vamos aprofundar por que a reencarnação existe e por que ela é uma explicação da justiça de Deus, ok? Então eu espero realmente que vocês tenham captado e repito que eu fico à disposição totalmente para alguma dúvida que eventualmente tenha ficado das minhas explicações. Dito isso, eu gostaria de já pedir mais uma vez à espiritualidade amiga que nos envolva, para que nós encerremos com uma prece, com vibrações, que nós possamos, em primeiro lugar, normalmente nós fazemos isso por último, mas hoje vamos fazer primeiro, agradecer pela própria reencarnação, pelo estado de encarnados, pela oportunidade de ter voltado à vida física, ter nos matriculado, conquistado uma vaga nessa bendita escola que nós hoje experimentamos, vivenciamos para nos desenvolver, corrigir as nossas mazelas morais, aprender, amadurecer, enfim, nos tornarmos pessoas melhores. Gratos então assim por tudo que temos, por tudo que somos, apesar das nossas falhas, temos que sim ser muito gratos. Vamos pedir por todos, toda a obra de Deus, por todas as outras pessoas, por toda a criação, vegetais, animais, seres humanos, por todo o nosso planeta, por todo o nosso universo. Talvez a gente pense que o nosso amor, a nossa fé não seja tão grande para pedir pelo universo, às vezes nem para o nosso mundo, mas a nossa intenção é de que realmente o Senhor escute os nossos pensamentos e entenda que nós desejamos profundamente que tudo seja vestido de amor, que toda a sua proteção, a sua bondade nos redirecione para o caminho do bem, da paz, da luz, da fraternidade. Em especial neste dia, pedimos por todos os estados do nosso Brasil que estão em sofrimento profundo, como o estado do Espírito Santo, como o estado de Minas Gerais, como o estado do Rio de Janeiro e todos os estados que têm violência, por todas as cidades, por todos os corações. E pedimos, Senhor, que tenha misericórdia de nós, que estamos mundialmente mais uma vez suscetíveis a ter uma grande problemática de saúde com esse vírus novo, coronavírus, que nós esperamos que seja mais um grande alarde que nós consigamos controlar, mas que nós sabemos que está na tua mão dar condições de que os homens, os cientistas, os seres humanos que te ajudam na tua obra possam conseguir deter a ampliação da doença que já começa a se espalhar, que nós possamos, Senhor, não nos apavorar, confiar em Ti, que tudo está certo, mas também possamos fazer a nossa parte de contribuir com a nossa fé, com a nossa prece e com a nossa
tranquilidade para que o melhor aconteça com todos em todo o mundo. Que todos aqueles que estão doentes do corpo e da alma, que estão esmorecendo, desistindo, que eles recuperem a força e a vontade de viver. Porque aqui pode até ter suas dificuldades, mas toda a prova não é fácil, ela precisa que nós tenhamos estudado e nos dedicado. Então que nós sintamos essa força e essa coragem e saibamos, nós vamos vencer, porque não estamos sós. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a mim, os nossos familiares, os nossos amigos e todos aqueles que são parte da criação. Portanto, tudo. Que Deus abençoe, gente. Tenha uma noite maravilhosa de bom descanso, uma semana de muita paz. Fico à disposição. Quero que vocês saibam que amo de coração estar aqui e estar com vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.